Pai do Senhor, amados, tudo bem? Meus amados, quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia Sagrada que está aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Mas que coisas são essas? Vamos aqui voltar um pouquinho no texto. Está aqui no versículo 5, diz assim: circuncidado ao 8º dia. Ele tinha isso como um orgulho, vamos dizer assim, porque desde o seu nascimento ele começou ali a cumprir a lei. Então, os seus pais, através dos seus pais, as leis foram cumpridas nele, e isso ele trazia para si. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, também era outra consideração que o homem tinha naquela época, de qual tribo ele pertencia, a sua origem. Então isso dizia muito sobre aquela pessoa, sobre aquele homem. Hebreu de hebreus, hebreu da gema, hebreu puro, hebreu sem mistura. Vamos lá. Segundo a lei, fariseu, cara que conhecia a lei de capa a capa, um cara que vivenciava a lei, um cara que era irrepreensível na lei. Vamos ver mais. Segundo o zelo que tinha na lei, ele se tornou um perseguidor da igreja. Porque pela lei eles não reconheceram Jesus. Então, defendendo que Jesus não tinha vindo ainda, não era Jesus que estava na terra, porque seus olhos estavam fechados, não conseguia enxergar. Então ele se tornou um perseguidor da igreja por causa do zelo da lei. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então, dentro do que se tange à lei, ele não tinha nenhuma culpa. Ele não tinha nenhuma desavença. Ele era irrepreensível. Aí agora entra no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, essas coisas, reputei-o por perda, por Cristo. Reputei-o por perda, por Cristo. Cristo é a suficiência. Cristo está acima de tudo. Vamos ver aqui o versículo 8 de novo. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas. E eu fico imaginando o que é todas essas coisas para o apóstolo Paulo. Além dessa liturgia tudo que ele estava incluído, além dessa irrepreensão, um homem acima de qualquer suspeita, tudo isso, também a sua posição, os seus estudos, o seu intelecto, o seu conhecimento, tudo isso
ele também teve por perda. E sabe por quê? Sabe por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Pela excelência. Quando o homem conhece a Cristo, quando o homem começa a ter um relacionamento com Cristo, quando o homem começa a ter um particular com Cristo, nada nessa vida tem valor. Ele até trabalha porque ele precisa sustentar sua família, ele até estuda porque precisa galgar uma posição melhor, dar uma qualidade de vida melhor para sua família, mas nenhuma posição terrena diante do mais alto escalão da sociedade, nenhuma posição chega aos pés do conhecer o Senhor Jesus Cristo, que ele fala, o meu Senhor. E ele continua aqui, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como nada, as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Olha, eu vivi isto, eu participei disto, eu estava numa posição boa, ou estou numa posição boa diante da sociedade, mas Cristo é a minha suficiência. Eu estou lendo um livro e este versículo está contido aqui neste livro, que foi até um presente de um grande amigo, do Luciano Subirá. E ele coloca aqui um texto, ou um título, que diz assim, até que nada mais importa. Esse é o título do livro. E esse versículo está contido aqui nesse texto. Até que nada mais importa. E nós entendemos o que ele quis passar nessa mensagem. Que você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar o conhecimento de Deus. Até que chegue nesse momento que o apóstolo Paulo viveu. Até que nada mais importa. A não ser Ele, oh glória, a não ser Ele. Ele é mais importante que tudo. Quando você chegar nesse momento que nada mais importa, você está preparado para ter um relacionamento pessoal com Cristo. Amém? Fique com esta palavra em o nome de Jesus.